de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrese. Para você ter tempo aí, até as 10, 11 horas da noite, estudar na sua casa. Então vamos lá. Qual outro assunto que a Paraxá está falando aqui? No capítulo 20, começa assim. Põe na câmera 2, querido. Capítulo 20 de Números diz assim: o povo de Israel e toda a comunidade entrou no deserto de Sim no primeiro mês e permaneceu em Kadesh. Miriam morreu ali e foi sepultada neste lugar. O que acontece com isto? Preste atenção. Até aqui, eles estavam lá no início do processo do deserto. Agora aqui, passa-se 38 anos, basicamente. Durante todo o trajeto, olha só, durante todo o trajeto que o povo trilhou no deserto, maná caía do céu, carne caía do céu e água estava ali. Aquela geração havia sido o quê? Condenada. Vocês não entrarão na terra prometida. Lembra? Por essa condenação, aquela geração, acima de 20 anos, na Paraxá Shelah Lehá, que havia sido condenada por causa do relato negativo, lembra? Esta geração havia sido condenada. E por esta condenação, o que ocorre? Ocorre que essas pessoas vão morrendo. Passa-se um tempo e morre Miriam. E aí nós precisamos entender um detalhe. Existem pessoas na nossa vida que precisam ser honradas, porque elas trazem os ambientes de glória. Qual é o ambiente? Quem é o ambiente? Eu não estou falando quem é a glória, eu estou falando quem é que traz o ambiente da glória em uma sinagoga ou em uma igreja? O rabino e o apóstolo. Quem é que traz o ambiente da revelação sobre a vida daquele que é ovelha, discípulo, membro, como você quiser se chamar e se autodenominar? Quem é que traz este ambiente de glória? Este ambiente de glória trazem os justos, homens tzadik, homens justos, que têm os seus problemas, têm os seus pecados, são falhos como todo mundo, mas são homens justos. Na aula do ano passado, eu falei sobre isso, assista depois, mas relembrando você, a família de Moshe, que era o filho mais novo, ele tinha Arão e Miriam como irmãos. Arão estava ligado em trazer as nuvens de glória. Arão está para a Shekinah. Arão, o mérito de Arão, o homem que trazia, um dos homens que estava para trazer equilíbrio sobre toda Israel. Este homem, ele era responsável, vamos chamar assim, a justiça sobre ele, trazia as nuvens de glória, a Shekinah. Moshe era aquele que conectava Israel ao maná. Então, o maná vinha por causa dos méritos de Moshe. E Miriam? Miriam vinha por causa, os méritos de Miriam traziam sobre o povo as águas. Quando Miriam morre, a água para de jorrar. Entenda que é nível de consciência. Durante todo o trajeto de Israel, vamos falar de nível alegórico, tá bom? A rocha, vertendo água, andava com eles. Olha, aonde o povo estava, havia nuvem porque havia um justo, havia maná porque havia um justo, e havia água porque havia um justo. Com quem você anda? Vamos aplicar aqui? Com quem você anda? Tá faltando comida? Talvez você não anda com Moisés. Tá faltando água? Talvez você não tenha o mérito de Miriam com você. Tá faltando nuvens de glória, cobertura? Talvez você não tenha o mérito de um sacerdote, de um Cohen. Então preste atenção, o que está faltando na nossa vida? Aonde está faltando a gente se conectar com um homem justo, com um ser iluminado, com uma gente boa?
né? Lembra aquele ditado? Lembra não, né? Vocês são novinhos, vocês vão saber. Diga-me com quem andas, que eu te digo quem você é. Ou seja, qual é o segredo disso? Quando nós estamos caminhando com homens justos, quando nós estamos caminhando com os homens justos, quando estamos debaixo de uma cobertura de um homem justo, quando estamos debaixo de um fluxo de homens tementes ao Eterno, quando estamos debaixo de um fluxo de uma cobertura limpa, fidedigna, de uma cobertura que traz nuvem, que traz água, nós estamos nos beneficiando desta unção. Nós estamos nos beneficiando daquilo que este justo carrega sobre si. Por isso que honra velada não é... me fugiu a palavra. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Honra velada não é melindre. Não é? Não sabe o que é melindre? Melindre é mimimi, melindre é... bajulação. Vamos traduzir por bajulação. Honra velada não é bajulação. Honra velada não é puxação de saco, como diz o português. Claro, honra velada é porque você sabe quem anda e quem te leva a caminhar para um propósito. Quem te leva a caminhar para uma realidade. Hoje uma pessoa me mandou um sonho. Essa pessoa sonhou que eu estava dirigindo um ônibus. Olha só. Carta D. Carta D, oi. Carta D. Sou habilitado no mundo espiritual na carta D. Eu estava dirigindo um ônibus e no céu, e várias pessoas dentro desse ônibus. O ônibus é um propósito, o ônibus pode ser o EDP, o ônibus pode ser o manto que eu carrego. E eu estava dirigindo um ônibus com muitas pessoas junto comigo. E em cima, nos céus onde eu estava, havia um feto sendo gerado. Olha só. Em cima dos céus, onde o ônibus ia caminhando, um feto estava sendo gerado. O que significa isso? Significa que o propósito eu estou guiando. Ok? Eu estou levando pessoas no meio do caminho, eu estou levando pessoas para um destino, e esse destino está sendo o quê? Nutrido, esse destino está sendo gerado. É uma honra velada, é uma honra praticada de graça e em graça, e esta honra traz benefício a quem está dentro do ônibus, ou falando português, claro, dentro do busão. E quem estava no ônibus não via o feto sendo gerado. E essa pessoa dizia, eles não veem o feto sendo gerado. Sabe por quê, querido? Você, muitas vezes, que está caminhando com justos, eu sou justo nessa casa. Eu sou um homem de Deus nessa casa. Os meus frutos, e não resultados, os meus frutos mostram isso. Assim como existem outros justos, homens de Deus, que estão levando suas ovelhas, que estão levando seus discípulos, que estão levando uma carga, e esta carga leva para um fim proveitoso, que é a revelação de Mashiach. Quando nós não estamos debaixo deste fluxo, nós estamos debaixo da sequidão. Não há água, não há nuvem e não há maná. Então, quando faltar isso na sua vida, significa ou pode significar que alguma falha está tendo, ou porque este justo não está sendo honrado, ou porque este justo morreu. Eu não estou falando de morte espiritual, estou falando física. Ou porque você não está conectado a esta dimensão. Então, quando entra o capítulo 20, passou-se esse tempo. E agora o povo, olha só, debaixo de todos esses milagres, pelo fato, olha aí, ó. Pelo fato, verso 2, capítulo 20, verso 2. Lilian escreveu aqui. Meu maior benefício é entender e saber que por causa de um fluxo violento do apóstolo, desse manto que nos cobre, vidas são salvas à eternidade. Né, Lilian? Ela bem sabe, ela está falando aí do papai dela, né? Que foi conectado aí no final da vida, nos últimos 5 anos de vida, foi conectado a uma realidade espiritual. Testemunha aqui da Lilian. Então, tá aí como você pode ofertar, dizimar. Lembre-se, querido, que é muito importante você se conectar
com o altar, conectar com aquilo que você recebe e modo, tempo e lugar aonde você precisa conectar as suas sementes. Então tá aí todas essas formas de envio e todas as formas que você pode enviar tuas sementes, tá? E muito obrigado por você que já faz isso, por você que não é limitador religioso, por você que é liberal, por você que compreende que a nossa vida não é apenas ouvir uma palavra e receber essa palavra e ofertar como mendigo, né? Nós precisamos ofertar como príncipe, como rei. E assim, quando nós estamos ofertando como príncipe, como rei, nós vamos ser beneficiados, nós vamos ser conectados a essa dimensão também de príncipe e de rei. Muito obrigado por você que compreende isso, tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas primícias e nas suas ofertas. Entendendo? Lembrando. Um beijo, fica na Shalom. Tchau.